interessante, né? Somos amigos. Isso é ótimo, né? Tá bom, tudo bem, Agnes? Tudo bem, professor. Gabriel, tudo bom? Tudo ótimo, professor. Soube que vocês estão com muitas provas aí, né? Estava comentando a prova de ADM, de licitação. O que é a matéria? Licitação, ADM2. Professora Rita. ADM2, sei. Quem é o professor? Professora Rita. Rita. A Rita Torinho. Rita, minha amiga. Rita Torinho. Rita Torinho. Rita fez... Eu fui examinador de Rita. Rita fez uma brilhante exposição na aula. Aliás, a turma toda foi de uma mesma banca, foi de um mesmo concurso, né? Na verdade, Rita Torinho, Kaline e... Meu Deus, como é que eu estou esquecendo o nome do primeiro lugar? Paulo Modesto? Não, Modesto foi já bem antes. É juiz federal, ele. Durval Carneiro. Durval Carneiro. Durval. Ele é nosso professor. Foi meu professor de ADM1. Adorei fazer matéria com ele. Muito bom. Durval ele falou um pouquinho dos conceitos determinados, mas muito timidamente. Muito timidamente, né? Na verdade, é um tema muito pouco trabalhado nessa... Mas ele chegou a falar assim, de alguma coisa, quando tratou dos princípios, principalmente os princípios da supremacia, do interesse público. Exatamente questionando o que seria isso. O que seria interesse público. É um tema que até hoje não se chegou. Eu, por exemplo, digo que o que foi indisponível é público. E ao contrário do que se afirma por aí, o que é público é indisponível. E já que a gente está tocando no assunto, vou contar um episódio de Durval, senão eu esqueço. Durval tinha uma tal de leitura de prova escrita. E era longa, porque o pessoal levava 4 horas para fazer a prova, e eram vários candidatos. Manuela, tudo bem? Oi, professor, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Então, vou contar um episódio engraçado com Durval. E aí, Durval, acabamos a leitura das provas, porque as provas eram lidas em voz alta para o candidato ouvir e conferir se era aquilo mesmo que ele tinha escrito, se todo mundo estava entendendo. Depois nós íamos julgar as provas e só concluímos isso às 10 da noite. E aí estava marcado no dia seguinte, às 8 horas da manhã, a prova oral, né? Às 8 horas da manhã, a prova oral. E a gente já tinha dado as notas, e Durval estava ali apressado. Professor, eu posso fazer um pedido? Eu disse, o que é? O senhor é candidato? Não conhecia ele, não. Sou e tal, meu nome é Durval, e o senhor poderia me deixar para fazer mais tarde? Eu digo, se os candidatos concordarem, temos 3 candidatos aqui, 4 candidatos, se concordarem, você pode ficar por último. Alguém tem objeção? Aí ninguém, não, é porque eu estou com um trabalho ainda por terminar. Aí saiu muito rapidamente. Eu digo, nossa, esse rapaz está apressado, né? Aí, quando foi no dia, a gente fez e tal, e ele foi dar aula já às 11 horas da manhã, uma coisa assim. Aí, bom, deu um show de aula, foi o primeiro lugar na aula, né? E aí eu virei e disse, você devia estar ainda com trabalho ontem? Ele disse, não, professor, eu saí atrasado, porque eu faço parte de uma banda semi-amadora, de uma banda musical, né? Que é semi-amadora, e tínhamos um compromisso para começar às 10 horas, e era exatamente a hora que eu saí daqui, fui direto para tocar na banda, e acabamos às 5 da manhã, e eu disse, nossa, e você dar uma aula dessa depois de ter tocado a noite inteira? Eu fiquei brincando com ele, farreado a noite inteira,
Ele disse, não, mas a banda é semi-amadora, a gente cobra um cachê pequeno numa coisa dessas, quando é mais para eles, para os meninos, eu toco mais por lazer, eu sou funcionário federal. Tá. Eu sou funcionário público, nem disse federal. Eu disse, tá bom. Daí publicamos os resultados, eu fui dar os parabéns, aí conversei com ele e tal. Foram aprovados ele, Durval, Rita e Kaline, né? Que não pôde assumir na hora porque estava fazendo doutorado na França, que eu acabei indo examinar a banca de Kaline lá na França, né? Foi um convite muito honroso, né, para participar de uma banca em Bordeaux, né, na França. E Kaline assumiu depois. Dias depois, eu sei que Durval era juiz federal. Ele só me disse isso, que era funcionário público, né? Era funcionário público. Aliás, essas surpresas boas, né, de que contrariam o hábito cultural. Mas ele foi, primeiro ele era funcionário público, já depois que ele foi ser juiz, não foi? Ele foi técnico primeiro. Eu acho que ele era assessor ou era estagiário de juiz. Eu lembro que ele conta a história dessa. Ele passou no concurso primeiro de técnico, assessor, depois que ele foi juiz, foi isso que ele me disse. Foi. Mas nesse tempo ele já era juiz, ele tinha sido empossado há algum tempo. Quando ele fez o concurso para a faculdade, ele já era... Ele passou jovem mesmo. E eu acho que ele já fez engenharia antes, salvo engano. Não vai visita não, sou acompanhante. Eu vou dizer que sou acompanhante, acabou. Eric não vai estar mal, né? Não vai estar ainda. Então, Durval. São coisas assim. Tem alguém aí com o microfone aberto. Amor, eu não posso não. Oi. Tá tudo bem? Bom, ok. Então, a outra coisa que me impressionou muito até hoje são gestos pequenos que até hoje eu fico impressionado. Um dia eu era coordenador do curso de graduação, do colegiado de graduação. E aí tinha uma funcionária Mércia, com quem eu me dou muito até hoje, já nos deixou, mas já não, me prestava uma secretária lá do colegiado. E tinha uns 8, sei lá, estudantes, um número assim, esperando, e um senhor de gravata, de paletó e tal, já com a idade diferenciada para a média dos alunos. E aí eu brinquei com os meninos e disse, meninos, vocês são de casa, eu estou vendo que esse senhor aqui é de fora, eu vou deixar ele furar a fila, viu? Ah, tá certo, professor, e tal. A gente recebe primeiro as visitas, depois o pessoal da casa, né? Então, eu cheguei lá. Ele, bom dia, professor, disse, tudo bem, tudo bem. Olha, professor, eu tenho uma filha que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu sou funcionário público e vim transferido agora aqui para a Bahia. E fui informado de que há uma lei federal, e há realmente, que assegura a transferência compulsória, independente de vaga, de filhos de servidores públicos transferidos no interesse da administração. E eu disse, sim, isso aqui a gente faz, a única coisa é que a gente sempre faz de federal para federal. A gente, não, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, isso aí é automático. Pois é, mas se eu pudesse agilizar aí com alguém para saber que matérias ela pode se matricular, porque a matrícula já é depois de amanhã e ela não queria perder matérias. Eu chamei o funcionário que está até lá hoje, Antônio Carlos Sena, e disse, Sena, pega esse processo aí dessa moça que o pai dela está aqui, veja aí se você faz um estudo preliminar e para ver quais são as matérias que ela pode ser dispensada e tal, para pelo menos a gente recomendar. Não pode garantir porque vai passar pelo colegiado, mas olha, Sena aqui já tem muita prática dessa coisa toda. Aí ele olhou lá e tal, levou uns 15 minutos, ele disse, sente aí e tal, providenciei um cafezinho para ele.
Sou muito obrigado. Aí ele sempre lá falando com os alunos que estavam assistindo também. Ô, gente, desculpem, mas pai é pai, não sei o que lá, sempre se desculpando com os alunos, né? E eu estou chegando aqui, não se preocupe não, senhor. Aí eu sou funcionário público, acabei de ser transferido no interesse da administração. Aí o Sena olhou, já tinha o pedido de transferência feito, já estava aprovado, inclusive, o pedido de transferência. E o Sena disse, olha, eu recomendo essas e essas matérias. Eu pode ir no papel para ele seguir com a base do que ele tem, eu recomendo essa matéria. Pronto, saímos, nos cumprimentamos. Muito obrigado pela presteza e tal, o senhor foi em nota para ele. Quando eu chego um dia, passados uns 15 dias, Messi disse, professor, tem um convite aqui. Como o senhor disse que pode abrir tudo, eu acabei abrindo. Tem um convite aqui para posse do comandante da base aérea. Eu digo, deve ser engano, eu nunca recebi convites. Não tenho ninguém ligado à base aérea, não conheço ninguém e tal. E eu digo, olha, Messi, vamos conferir se é isso mesmo. Dá uma ligada para lá, ver se não foi por engano e tal. Aí conferiu lá para o cerimonial, disse, não, Celso Luiz Braga de Castro. Aí eu digo, olha, quem me mandou, eu vou lá, né? Quem era o cara que estava lá? O cidadão que esteve comigo no colegiado para pedir a matrícula da filha, né? Para falar, para agilizar o sistema da filha. Hora nenhuma ele disse que tinha vindo para comandar a base aérea. Hora nenhuma. Só fez me mandar o convite já depois da menina matriculada, de todas as coisas, né? Então, foi um gesto que realmente me impactou, né? Pela grandeza dele, pela serenidade dele, pelo não exibicionismo, né? Então, essa era uma questão. São gestos da vida, né? E diz a Bíblia que quem exalta será humilhado, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, né? Essa é uma regra que a gente seria bom. Mas isso dá para perceber, professor, que ele, como professor, ele é assim, ele é muito simples, é uma pessoa simples, né? Ele foi ótimo professor, eu acabo tendo contato com ele pelo Facebook, porque ele mantém amizade com os alunos, ele é muito simples. Gente criada no interior, eu acho que tem um jeito diferente do pessoal criado, talvez está ligando. E Durval é filho de militar também. Filho e neto de militar. O único defeito dele foi ser bolsonarista. A gente não pode. Mas já está desiludido também. Já está desiludido, né? Ter votado em Bolsonaro até se perdoa. Continuar bolsonarista, desculpe, eu estou falando isso em aula, não deveria, não. Mas assim, ele é um crítico hoje também, ele acaba criticando, não é daqueles que acha que está tudo certo. Ele tem posições muito firmes, né? Bom, falamos já de conceitos indeterminados, que nada tem a ver com discricionariedade, porque, repetindo para vocês... Bem, mas professor... Minha banana aqui. Oi, tem gente... Tem banana. Obrigado. Por favor, desliguem o microfone até a hora que queiram intervir, ou mantenha um pouquinho de... Ok, gente. Então, a discricionariedade está sempre no prognóstico, enquanto que o conceito indeterminado reside sempre no diagnóstico. Então, há perigo, isso fazer o quê? Interditar a área para que ninguém circule, ou, na verdade, demolir a construção que se faça. Diagnóstico, perigo, prognóstico, demolir, interditar, etc. A pandemia, diagnóstico. Prognóstico, cloroquina, vacina, isolamento social, são conceitos, são
ações discricionárias. Pandemia é um conceito indeterminado, né? Até que ponto se pode considerar pandemia, mas a ciência nos ajuda a formar ou a fixar esses conceitos indeterminados, a fixar esses conceitos indeterminados, né? E, a partir daí, nós começamos a ter algumas formas de tratamento a esses conceitos indeterminados. Por exemplo, a França trata de um modo, a Alemanha, que resistiu muito tempo aos conceitos indeterminados, porque, por um dado cultural, ela se sentia vítima de uma manipulação de Hitler, né, para dizer, olha, o bem da nação, o bem de todos, olha, judeus, nós vamos e tal, colocar uma tarja identificando vocês para que vocês não sejam discriminados. E os pobres judeus acreditaram nessa história e começaram a ser marcados, né? Então, a Alemanha passou a ter uma resistência muito grande, mas depois ela construiu um avanço fenomenal nessa questão, né? Então, a Alemanha é um dos poucos países onde, por exemplo, vou dar um tema que é muito sensível à revisão de determinados conceitos. Por exemplo, a Alemanha entende que é revisível pelo judiciário a nota que um aluno merece em determinada prova, né? Então, ela acha que, nesse ponto, dentro de uma determinada faixa, que isso é um conceito indeterminado, mas que não pode estar fora de um limite permitido. Isso é uma coisa que praticamente nenhum dos países adota. A França, ela tem um conceito, provavelmente um dos conceitos mais estreitos, ou uma das visões mais estreitas em termos de conceitos indeterminados, pelo próprio desconhecimento, é o Brasil. Por exemplo, a França, ela, por exemplo, em matéria didática, ela trabalha com a ideia do erro manifesto. Ela não revê qualquer avaliação de bancas examinadoras, mas em algum momento ela diz, olha, aqui há um erro manifesto. Então, a chamada teoria do erro manifesto é bem aceita para permitir revisões de determinadas bases, né? E aí, os temas são distintos, mas se entrelaçam. A França, na verdade... Você pode explicar um pouquinho sobre essa teoria do erro manifesto? Pois não. O erro manifesto é criado quando, ou é concebido quando, para além de balizas razoáveis, não há no senso médio dúvida de que alguém extrapolou, digamos, do chamado núcleo rígido. Então, a França adota a ideia de que a norma possui um núcleo rígido, ou seja, que esse núcleo rígido não pode ser atingido, né? De que esse núcleo rígido não pode ser atingido. Ou seja, de que o erro manifesto haverá sempre onde você se desloque... As pessoas traduzem aqui por núcleo duro, eu prefiro a expressão núcleo rígido, né? O hard concept. As falhas no controle da pandemia poderia ser encarada na CPI como erro manifesto? Eu acho que sim. Na verdade, quando todo o consenso científico se mostra dentro de uma determinada situação, eu enquadraria, sem dúvida nenhuma, como erro manifesto a política adotada no combate, no enfrentamento da pandemia, né? Quer dizer, haveria um erro manifesto revisível pelo Poder Judiciário no controle da pandemia, porque foge de qualquer padrão imaginar-se que máscara não sirva,
imaginar-se que cloroquina dê resultado, pelo menos no estágio atual da ciência, e às vezes algum erro manifesto pode deixar de ser manifesto. Mas no atual estágio da ciência há um consenso de que ivermectina é placebo e que cloroquina também, né? Mas é claro que ivermectina cura como cloroquina cura, porque a fé cura, né? Então, uma cientista, uma pesquisadora, uma infectologista, diz que cloroquina é como a fita do Senhor do Bonfim, né? Então, se você acredita, ela vai funcionar, né? Se você acredita, ela vai funcionar, né? Você pode tomar água e a água funcionar, né? A água funcionar, né? Eu estou tomando água, eu gosto de tomar muita água, né? Então, Cristo sempre dizia, a tua fé te salvou. Ele não dizia, eu vou salvá-lo, a tua fé te curou. Eu não vou lhe curar. A sua fé é quem vai lhe curar. Então, se você precisa fortalecer a sua fé, e aí ela entra como elemento de fé, né? Eu acredito, eu sou devoto de Santa Cloroquina, eu rezo missa para o culto para Santa Ivermectina, né? E tem nos meus altares, aí vale tudo, né? É claro, quem sou eu para dizer que as bebidas do Santo Daime não produzem efeitos, mesmo que seja um bom barato, né? Assim, aquele barato que a pessoa fica, ou dizem que ficam, né? Eu sou da geração do álcool, não conheci esses alucinógenos, outros não. Então, o erro manifesto é o erro que transcende a qualquer limite, e aí nós daremos de novo um conceito indeterminado, da razoabilidade, do que se espera. Então, se você transcende a qualquer limite da razoabilidade, é o que você espera. Por exemplo, por erro manifesto, o Conselho de Estado francês anulou uma desapropriação ou restringiu uma desapropriação para uma Universidade de Paris, que queria demolir 250 casas para fazer um ambiente, uma cidade universitária. E o Conselho terminou dizendo, não, isso me parece um exagero, porque as perícias técnicas mostram que 80 casas são suficientes. E decidiu que mais do que 80 casas haveria um erro manifesto. Quer dizer, não há necessidade nenhuma de se criar um bom projeto, na verdade, evita ou poupa esse tipo de questão. É uma construção muito bonita, porque ela nos põe diante de uma realidade que não é preto e branco, que é como a vida é colorida, né? Quer dizer, como a vida ela tem essas nuances. E não vamos imaginar que a humanidade, que a liberdade humana se pauta pela exatidão dos números. Eu adoro uma expressão de desapontamento de Isaac Newton, que foi um dos primeiros investidores em bolsa, na época as bolsas muito precárias, volta de 1700 e alguma coisa, se não me engano, né? Minha memória numérica não é muito boa, né? Mas ele perdeu muito dinheiro investindo em uma companhia. Ele disse, eu posso prever o movimento das estrelas, mas não a cabeça dos homens, não o que os homens vão pensar. Isso aí não tem um medidor com um grau de exatidão muito grande. Então, um erro manifesto pode ocorrer em uma determinada situação ou pode ser um erro razoável dentro de outra situação. O que interessa, por exemplo, diga, alguém queria... Eu, Gabriel. Gabriel, diga aí, Gabriel. Com relação à teoria do erro manifesto, a teoria fala que seria aplicável a atos de governo e a atos do executivo unilateral. E quanto a decisões técnicas, por exemplo, a decisão da Anvisa em liberar ou não certa vacina, como é que ficaria essa questão do erro manifesto? Boa pergunta, Gabriel. Durante muito tempo, inclusive Besnastick, na Alemanha, não é?
construiu a ideia de uma chamada discricionariedade técnica, que seria imune ao controle judicial. O que é a discricionariedade técnica? Essa questão, por exemplo, da Anvisa, né? Agora com a recusa da Sputnik 5, Sputnik V, não sei, é 5 ou é V? Quem sabe me dizer isso aí? É 5, né? É V, sei lá. Professor, se a Sputnik provar que ela não replica, então prova que foi um erro técnico na Anvisa? Eu acho que a Sputnik podemos estar diante de um erro manifesto. Agora, é preciso se provar, porque é uma questão técnica, sim, Gabriel, sim, Agnes, sim, George, sim, Paulo, Manuela, é uma questão, na verdade, técnica, mas tanto os administradores quanto os juízes se valem de técnicos. Observem que, na verdade, o juiz decide à base de perícias, etc. E a Anvisa, aquela reunião de diretores é quase uma formalidade, porque quem decidiu pela rejeição da Sputnik foram os gerentes de áreas técnicas. Quer dizer, os gerentes de áreas técnicas concluíram e o relator praticamente repetiu o voto das chamadas áreas técnicas, né? Então, não me convence muito a ideia de Besnastic de que o grau de tecnicidade torne a matéria prisioneira do executivo. Claro que a matéria é altamente controversa e há quem diga, o próprio Supremo fala nessa discricionariedade técnica, que eu, na verdade, não consigo visualizar bem. Eu acho que, se a questão é técnica, talvez seja mais fácil do que quando se trata de uma questão de experiência. Porque eu posso... Qual é a questão de que a Anvisa sustenta, ou pelo menos o que me chegou? É de que a vacina da Sputnik conteria adenovírus replicante. Vamos lá, essa é uma questão. Existem 3 modelos de vacina hoje. O vírus inativado, né, que é a Coronavac, etc. e tal, que é o método mais tradicional. Você engana seu organismo jogando um vírus, só que aquele vírus está morto, numa linguagem dessa outra nossa forma. O RNA mensageiro, que é o da AstraZeneca, da Oxford, né, que ela trabalha com uma mensagem enganadora para o nucleopeptídeo da corona, né? Então ela passa uma mensagem, o RNA mensageiro leva uma mensagem falsa, faz um blefe, né? E desvia a atenção do corona, né? Quer dizer, por isso que ele é o RNA mensageiro, ele não atinge nunca o núcleo da célula, nem o DNA de ninguém, nem coisíssima nenhuma. E o modelo da Sputnik, que é o adenovírus, que já é uma molécula inteira, não é? Não replicante, ou seja, o adenovírus inativado, que é um complexo dentro dessa situação. Então, se a Anvisa diz que os dados não permitem aferir se o adenovírus está inativo ou se ele é replicante, não tem como aprovar. Então, há um erro manifesto na prova, né? Um erro manifesto na prova. É claro que tanto a Anvisa quanto um juiz podem, na verdade, fazer a mesma verificação desse tipo. Tecnicamente é fácil provar, é só fazer os testes, né, professor? É só fazer o teste, se o adenovírus é replicante ou não é, ou se a Anvisa é implicante, né? Se o adenovírus é... Está parecendo que infelizmente, que é questão meio ideológica, professor. Hein? Desfazer é o viés ideológico, né? Está parecendo uma questão ideológica, e está meio complicado isso aí. É, meio complicado. Então, dá para fazer o teste, sim, dá para submeter a uma auditoria independente. O Sputnik
já foi aceito em 62 países, né? E, nesse sentido, há, digamos, toda uma questão. O que eu quero mostrar é que o conhecimento do direito administrativo, a teoria do erro manifesto, por exemplo, pode nos ajudar, como raciocínio, a compreender esses fatos. Parece que Paulo queria se manifestar, Paulo. Vá lá. Paulo, você está sem som. Seu microfone está desligado. Agora, parece que sim, agora. Vai lá, Paulo. Ainda não. Microfone desligado, Paulo. Quer mandar mensagem de texto ou quando você recuperar o seu som? Eu, pelo menos, não ouço. Alguém ouve, Paulo? Não, também não estou escutando, não. Bem, não. Não, né? Jorge também não, né? O microfone dele está desligado agora. Bota mensagem no chat para ele. Mande uma mensagem no chat. Eu já vi aqui que André disse para todos, já se o seu áudio está ligado, ok, né? Alguém colocou aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma mensagem acima. Rodrigo deu áudio ligado. Desculpa. Sim, Manuela, tá. Rodrigo, me perdoe a interrupção. O de Paulo ligou agora, mas está mudo, a gente não está ouvindo ele. Paulo? Eu acho que seria esse fone de ouvido que ele está usando, né? Ele não está conseguindo falar. Acho que se desconectar, de repente pode pegar. Né? Veja não. aí, Paulo. Acho que não. Tenta mandar por chat. Ok, vamos seguir, então. São coisas da tecnologia, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, eu não sei se ele nos escuta, né? Bom. Professor, a compra de respiradores pelo Estado da Bahia também seria um erro manifesto? Poderia ser um erro manifesto, que foge de quaisquer parâmetros, né? Já que dá para você verificar quais são as possibilidades, ou haveria erro manifesto sondável, sim, pelo judiciário, né? Haveria um erro manifesto sondável pelo judiciário, né? E eu queria só falar de uma questão que é relevante, é a chamada discricionariedade de planejamento, que é um conceito extremamente ligado, umbilicalmente ligado, como se fosse gêmeo univitelino. Tá vendo? Eu sou bom de biologia. Eles... eu fico repetindo as coisas e achando que sei, viu? O pior é que eu sou convencido de que sei, né? Então, o que é a discricionariedade de planejamento? Como eu digo, discricionariedade é uma atividade para frente, fazer o quê? Adotar tal ou qual medida. Como é que os países resolvem isso? Com o chamado juízo de ponderação. Primeiro, você tem que mostrar, pelo menos, que a sua ponderação, que você realizou uma ponderação e que a sua ponderação é sustentável. Como é que se faz uma ponderação? Colocando, de um lado, os prós, do outro lado, os contra. Então, o mínimo que se exige da administração é que faça esse juízo de ponderação na atividade de planejamento. E a França, por exemplo, pergunta logo, onde estão os cadernos? O que ela chama pelos cadernos? São as suas anotações para planejar aquela atividade. Para quê? Para evitar-se o chamado voluntarismo. A vontade em direito privado é excelência, a vontade em direito público é excrescência. Tá? Então, vem cá, você, na verdade, está liberado pela nova lei de licitações brasileira de fazer licitações para alugar imóvel.
mas você não está livre para alugar o imóvel que você queira, né? Houve uma questão ainda bem histórica na época da Luísa Erundina, em que Erundina, prefeita de São Paulo, resolveu desapropriar a mansão Matarazzo, que era tradicional da família Matarazzo, um palacete em São Paulo, para ali construir um Museu do Trabalhador. E foi-se à justiça e se disse, olha, minimamente não se explica que o dinheiro do contribuinte seja usado para indenizar um prédio de tamanho vulto, em contradição até com a ideologia do trabalhador, que, na verdade, não é alguém que queira ou que viva na ostentação desse luxo. E a justiça reconheceu que havia um erro manifesto na avaliação da prefeita Erundina, né? Quer dizer, então, mas, basicamente, primeiro você tem que ponderar. Segundo, a sua ponderação deve ser consistente. Agora, se a sua ponderação foi consistente e o resultado não veio como se esperava, porque alguma variável, na verdade, se implementou, então você não pode ser responsabilizado, porque senão ninguém mais a administraria, né? Ninguém mais a administraria. Vamos imaginar. Eu programo que, na verdade, é uma rota para o escoamento do cacau. E tal, o cacau era um produto de alta rentabilidade e veio a vassoura de bruxa e aniquilou praticamente a nossa produção de cacau no Brasil, né? E, evidentemente, que as ponderações que, à época, incentivassem o desenvolvimento do cacau, inclusive a criação da CEPLAC, de outros órgãos, o incentivo ao cacau, se baseava em dados ponderados do crescimento da agricultura ou da agroindústria cacaueira, né? Mas há um fato, quer dizer, há uma variável imponderável, o raio que cai, né? E que altera a CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, para a qual, na verdade, você deve fazer. Por exemplo, não se pode exigir solidez de uma construção no Brasil que resista a um abalo sísmico de 6 na escala Richter, que é um abalo imenso, né? Já no Japão, isso é possível e é exigível, que uma construção tenha uma resistência mais alta aos abalos sísmicos, né? E, evidentemente, que se houver um abalo sísmico de envergadura, de alto potencial lesivo, não se pode culpar o construtor, porque ele não vai sair por aí criando fortalezas com custos imensos, prevendo o que é improvável, né? Quer dizer, então, nós temos que admitir, e essa é uma teoria muito interessante no direito administrativo, para ponderarmos o que é o erro manifesto, chamado risco assumido. O que é o risco assumido? Nós sabemos que convivemos numa sociedade de risco. Eu vou dar um exemplo propositadamente chocante para vocês. Imagine que tenha descido aqui um extraterrestre qualquer, né? A tentativa era acabar com o Brasil, mas descobriu que os brasileiros já tinham conseguido, né? E aí o extraterrestre chega aqui e diz, olha, gente, vocês vão se mover a uma velocidade de 10 vezes mais rápido do que hoje. Oh, que maravilha, vamos andar 10 vezes mais rápido do que hoje? Agora eu preciso de 1.500.000 vidas para eu queimar numa fornalha, para gerar o combustível. Você disse, é louco, pô, eu vou matar 1,5 milhão de pessoas, nem Covid, né, para isso. Não adianta. Você quer quantas Covid no Brasil? Quer dizer, isso é um dado do mundo. Pois bem, você sabe que nós assumimos esse risco? 1.492.000 pessoas, o dado é antigo, é de 2015, morreram em acidente de trânsito para que a gente tivesse o carro. E hoje a gente está disposto a abrir mão do carro? Não. Seja ele o coletivo, seja ele o individual,
seja ele com um risco mais exponencializado, que é o da motocicleta, né? Seja... Ninguém está disposto, mesmo sabendo-se que ela gera um dano colateral dessa natureza, né? Então, essa é a questão. O que são os riscos aceitáveis e o que são os riscos não aceitáveis dentro de uma comunidade, para que a gente possa trabalhar, primeiro, com a ideia de erro. Trabalhar com riscos aceitáveis já em si mesmo não envolve erro, mas trabalhar com riscos não aceitáveis é algo manifesto. Por exemplo, se você libera uma substância agrotóxica que tem produzido uma quantidade imensa de pessoas com câncer, você está admitindo um risco não pensado, não querido e não aceito. Isso, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quando proibiu as fábricas de amianto de produzirem no Brasil, e olhem que aí responde, ou pelo menos vai ao encontro do que Gabriel colocou. Gabriel já não aparece aqui para a gente. Oi, Gabriel, está aqui sim, porque essa tela brinca com a gente, troca as posições de vocês. Tá? Então, Gabriel, proibiram-se as fábricas de amianto. Por quê? Porque os laudos técnicos disseram que o amianto, em qualquer quantidade, é nocivo à função pulmonar. Imagine um trabalhador do amianto na pandemia, né? Então, se disse, olha, não há quantidade de amianto que seja potencialmente segura, né? Que seja potencialmente segura. Acontece que esse dado precisa também ser cultural. Não existe quantidade de cigarro inofensiva, mas a sociedade convencionou de que é um risco calculado em nome de um bem maior, a liberdade. Mas disse, olha, é a liberdade, mas você não está livre da admoestação, dos avisos de que o cigarro gera o câncer, de que o cigarro gera infertilidade, e etc, etc. Eu sempre me lembro dessa questão de um risco grave, mas tolerável e aceito societariamente. Nós não somos aqui para pregar moralismos, etc. E eu noto que há na juventude uma redução no risco, no uso do tabaco, né, do uso do fumo, né? Havia propagandas antigas, eu comecei a ler sobre o assunto, dizendo 9 entre 10 médicos fumam o cigarro tal e tal, 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 tal. Então, médicos faziam propaganda de cigarro, né? Hoje já não se permite essa propaganda. E eu me lembro que eu cheguei numa loja de conveniência e fui pagar alguma coisa que eu comprei ali muito rapidamente, junto de um posto de gasolina, e o cidadão estava na frente e daqui a pouco ele devolveu a carteira de cigarro. Disse, não, esse da impotência não. Me dê um do câncer, qualquer outro, menos esse da impotência, né? Eu ri, me acabei de... Quer dizer, para ele, aquele aviso estava impactando, né? Mas brasileiro, como sempre dá um jeitinho, já fizeram as capas que inibem a visão do aviso, né? Então, esse é um risco sério, quer dizer, mas é um risco aceito. Então, nós não podemos dizer que ele porque não há quantidades de cigarro que sejam toleráveis. Não se pode dizer, olha, eu fumo 5 cigarros por dia. De algum modo, você pode chegar aos 6, aos 7, aos 8, aos 10, aos 20, aos 30, porque ela própria é uma substância viciante, né? Então, os efeitos colaterais, isso é uma coisa que eu bato sempre, efeitos colaterais da norma. Toda norma, se você disser acaba as fábricas de cigarro, quanto emprego vai se acabar, quanta outra coisa vai ser levada, quanto dessa situação vai ter. Aumenta então os impostos. Você sabe o que é que tem gerado o aumento de impostos de cigarro? O descaminho de cigarros. Entrou tudo no Paraguai sem pagar nenhum tipo de imposto. Imagine o cidadão, porque ele se torna uma mercadoria
é essencialmente valiosa. Então, um direito administrativo mensurável, capaz de ser medido, ele é fundamental. Quer dizer, a nossa nova ótica do direito administrativo, dos conceitos indeterminados, da discricionariedade de planejamento, da ideia de que a norma tem um diagnóstico e um prognóstico, do conceito farmacológico de efeitos colaterais, são temas de uma abordagem menos tradicional, mas, sobretudo, importante em um direito administrativo moderno, porque, senão, nós vamos ficar interpretando tal qual lei, né? Interpretando tal qual lei. Por exemplo, vocês que estão estudando licitações, eu tenho uma certa aversão, porque, em nome de que a licitação seja um benefício, e foi muito grande, desde que Max Weber criou a burocracia. Vocês sabem que a burocracia, na sua origem, era um grande benefício, né? Era criarem-se regras rígidas, rigorosas, para combater-se o quê? O patrimonialismo monárquico. No Brasil, nós tivemos casamento de princesas nababescos, custeados todos por impostos. Então, quando se começaram a criar essas regras eram utilíssimas. Só que há necessidade de uma flexibilização para que a sociedade ande, para que a sociedade se desvista de algum grau de burocracia e parta para obter algum nível de eficiência, né? Porque é incrível, se você medir na ponta, os produtos licitados são produtos efetivamente de pior qualidade, de preços mais altos. As obras públicas, na verdade, não têm o mesmo padrão de qualidade das obras privadas. Eu, uma vez, fiquei assim, estarrecido, gente, estarrecido, literalmente, quando eu era diretor da faculdade, e tinha uma obra que a gente estava fazendo, a reforma da congregação, da sala da congregação, que era um templo fechado. No meu tempo, o estudante não podia entrar na congregação, não tinha essa história de... Nem para conhecer, né? Nem para conhecer, igual a rainha da Inglaterra, que não entra no parlamento, né? Só se quiser conhecer, vai conhecer de foto, né? Para mostrar a separação. E, bom, eu estava fazendo a obra da congregação, e aí, a olho nu, era um vício tão grosseiro, eu chamei o fiscal da obra, que era um engenheiro, e ele disse: rapaz, esse negócio não está meio torto, não? Aqui eu não entendo nada, não. Você que é engenheiro, dê uma olhada. Está assim, mas depois eu mando derrubar. Não sou babá de obra. Eu não sou babá de obra. Depois eu mando derrubar tudo isso aí todinho. Eu não sou nenhum babá de obra, não. Gente, aquilo me deu um desalento, uma coisa, porque ali eu via o retrato de um cidadão dizendo: eu sou funcionário público, por isso eu tenho que ser desonesto. Porque se o cara estava vendo, eu, que não conheço nada, nenhuma ideia, não sei fazer um círculo, um triângulo, um retângulo, não tenho a menor ideia, eu falo de geometria euclidiana para não dizer que não sei, né? Mas imaginem que eu percebi que havia alguma coisa de errado na construção. O engenheiro disse que tinha certeza de que estava errado, mas que o papel dele não era de babá da obra, foi a expressão que ele usou, né? Foi a expressão que ele usou. Então, veja bem, eu acho que nós precisamos ter mais babás de obra, né? Quer dizer, porque quantas obras começam e não terminam por falta de determinadas situações, quantas vezes o procedimento licitatório busca desconfiar de quem entra na licitação e termina encarecendo, que é o tema, aliás, da nossa próxima aula, hein? Enriquecimento injusto da administração. Frequentemente, a administração se enriquece a custo do particular e, paradoxalmente, se empobrece. Por quê? Porque, quando ela cobra valores exagerados, ela presume que o cálculo... Às vezes as pessoas dizem, eu já vi engenheiro dizer o seguinte: eu cobro o valor de 3 obras porque só uma vai ser paga. Então, com uma, eu quero tirar a vantagem das 3, né?
Então, na verdade, a administração... Ué, professor, pode isso? O poder público não pagar as obras que faz? Pior, essa pergunta, Agnes, é bem interessante. Num determinado congresso, isso eu não sei se é fato, mas serve para ilustrar, um dos debatedores perguntou a um jurista argentino, disse: vocês têm penhoras de bens públicos estatais e como é que isso efetivamente funciona? Ele disse: olha, sempre o gestor diz que é o caso de empenhorabilidade, porque o bem é essencial, e na prática a penhorabilidade não funciona. E perguntaram ao alemão, disse: vocês têm, como é que funciona? Olha, eu não conheço nenhum caso de que tenha sido necessário alguém penhorar bem público, porque os gestores têm um compromisso, têm uma responsabilidade. Então, é frequente, eu trago, por exemplo, a título já, dando um spoiler, o Supremo Tribunal Espanhol disse o seguinte, que quando o administrador atrasa o pagamento da obra, não está sujeito apenas às multas contratuais, mas, inclusive, a arcar com o custo do dinheiro obtido pelo particular para continuar a obra. E o custo vem dos bancos, e obrigou a prefeitura municipal, chamemos assim, de um município espanhol, a pagar os juros bancários, para que não houvesse um enriquecimento sem causa, um enriquecimento absolutamente ilícito, né? Quer dizer, então, a administração, às vezes, se enriquece do particular. No caso dos precatórios, por exemplo, você tem um crédito e não sabe quando vai receber. E hoje, por exemplo, o precatório é uma moeda que você negocia com deságio. Vamos dizer que você tem um crédito contra o Estado, Agnes, de R$1 milhão, e aí alguém diz: eu quero lhe pagar 300 mil. Você diz: eu quero, porque esse R$1 milhão eu vou receber daí a 10 anos. Eu sei lá de quem, na verdade, justiça. Se diga que a União é mais pontual. A União geralmente paga em média de 1 ano e meio, alguma coisa desse tipo. Mas estados e municípios, às vezes, são débitos impagáveis, né? E, às vezes, o que acontece? É o que nós chamamos de patologia da administração. Ela não discute o preço, aceita preços exagerados, porque já sabe que não vai pagar. E ela sai um gestor, entra outro, e, na verdade, eles não criam. E os remédios são inadequados. Tipo assim, eu já vi município ficar sem merenda escolar porque o gestor anterior não prestou conta das merendas. E os meninos ficam com fome por causa disso? Veja, não houve prestação de contas dos recursos destinados à merenda escolar. Consequência, você não recebe verbas enquanto não prestar conta. Mas não foi eu, sim, mas foi o seu município. Sim, mas os meninos agora vão aprender menos porque não vão estar alimentados, etc, etc. Então, vamos tentar trabalhar essa patologia da administração pública, que é um tema assim muito caro para mim, foi objeto da minha dissertação, desvios de conduta da administração pública, e uma das hipóteses é o enriquecimento sem causa da administração pública. Ela contrata e não paga, quer dizer, na verdade, ela contrata, às vezes, com exigências absurdas, porque para ela o preço não vai interessar, porque ela não pretende, na verdade, pagar. Nas desapropriações isso é frequente, Agnes. O pessoal se emite na posse, toma o terreno e paga quando Deus quiser, se Deus quiser. Né? Essa que basicamente uma questão. Então, eu até trocaria o nome dessa matéria para direito administrativo instrumental, ou seja, nós estamos tentando mostrar que o direito administrativo é um instrumento de reflexão para a vida corrente, na verdade, não é um amontoado de teorias. Gabriel falou há pouco em atos de governo e atos da administração. E é interessante que a gente precisa desmistificar determinados conceitos.
Eu sempre fiquei meio encucado e sem entender o que é ato de governo. Declarar guerra e fazer a paz. É tipicamente ato de governo que os conselhos de Estado, os órgãos administrativos não podem rever. Nem judiciário, nem nada. E aí eu digo, e agora tem atos da administração, fazer uma estrada ruim, ou dar um prejuízo a alguém, ou deixar buracos na pista, ou provocar danos, aí são atos administrativos. E quando eu fui pesquisar algumas atas do Conselho de Estado francês, eu descobri o seguinte, que houve uma briga séria, inclusive incluindo o conselheiro Davi, que ele disse, vocês sabem que estão querendo fechar nosso conselho, porque nós estamos decidindo muito contra o governo. Então, eu proponho uma solução, mais ou menos isso, bem simplificado. Vamos deixar de fora de nossa alçada os atos de governo e vamos julgar só os de administração, porque aí eles não mexem com a gente. Quem tudo quer, tudo perde. Então, criou-se essa teoria que os autores de livros falam, atos de governo e atos de administração. Atos de covardia, atos de heroísmo, talvez fossem melhores, atos de técnicas de sobrevivência na selva, ou alguma coisa seria melhor do que essa definição entre atos de governo e atos de administração, que é muito meirelizada. Eu gosto do L. Meirelles pelo que tem de enciclopédico, mas a profundidade de Meirelles é de um Pires, né? Ainda bem que não é Guedes, né? Como é? Não, não é Guedes, não é Guedes. Guedes é outra. Guedes quer matar os velhinhos, cuidado, professor. Com certeza, Guedes não está por aí, não. Cada reunião no Palácio, acho que eles usam luva de boxe. Né? Eles ficam usando luva de boxe. Eu não sei como se entendem, na verdade. O Guedes começou... Acho que não se entendem, professor. Por isso que estamos como estamos. Não se entendem. Aí o Guedes troca a secretária para lá, bota a secretária para cá. É um jogo de xadrez que ninguém sabe onde vai parar, né? Eu nem sou contra o governo brasileiro, porque não acho que tem governo, né? Desculpem, mas é a minha coisa. Como eu acho que não há governo, eu nem posso dizer que sou contra o governo, né? Já que eu acho que não há governo, não há governo. Nós vivemos o desgoverno, professor. Vivemos o desgoverno. Na verdade, quando eu ouço Damares, eu adoro, sabe por quê? Porque é programa humorístico de graça, entendeu? A Damares é assim, um programa humorístico gratuito, né? Você... professor, a gente passa tanta vergonha lá fora, assim, porque eu tenho um amigo que ele faz doutorado lá em Salamanca. Eu conheci ele na época que eu fiz intercâmbio lá. E nós somos vistos com tanto, tipo assim, como é que vocês estão, coitados de você, com essa administração. Assim, olha para o Brasil, para os brasileiros, com digno de pena. Infelizmente, né? Mas assim, a forma que... áreas. Nós não temos representação, por quê? Porque a linguagem, inclusive, do presidente foge de toda, para usar uma expressão de um cidadão que eu não gosto muito, Sarney, da liturgia do cargo. Está longe de ser litúrgico, é mais uma linguagem da heresia do dirigente do que da liturgia do cargo. Né? Quer dizer, se é leite condensado, ele entende que isso é para aplicação anal. Né? Ô, professor, e a Bia Six, que quer até agora controlar o STF? Meu Deus, quando bota duas mulheres lá, é para a gente passar vergonha, que coisa triste. Era melhor deixar só os homens. Repita aí, diga aí. A Bia Six, quer controlar agora as ações do Supremo. Que mulher é aquela, meu Deus? É outra... E olha que uma pessoa que até promotora. Mas é nova dimensão para quem não viu razão de ser normal, né? Então, acho que é o lema, nova dimensão para quem não viu razão de ser normal, né? Quer dizer, então, o capitão... Agora, vem cá, quem é que foi enganado? Vejam o seguinte, ele foi um grande militar, destacado, com medalhas,
eficiente? Não. Encerrou a carreira dele como capitão. Ele foi um grande parlamentar? Não. Não conheço nenhuma atividade dele que o destacasse como parlamentar. Dormiu na cadeira há 29 anos. Pois é. Como é que ele seria um bom presidente, gente? Ele foi fiel ao que ele era. Ele agora está querendo melhorar a questão das armas. Até o Joe Biden, nos Estados Unidos, está querendo reduzir o uso de armas, que é um tema para eles. Obviamente que o mercado dos produtores de armas, a Colt, a Taurus, sei lá o que raios que o partam, estão felizes da vida. Nós tivemos um aumento de venda de armas de 35%, não é pouco, não. Em plena crise, quer dizer, em vez de a gente usar a vacina como arma, a gente, na verdade, fica o presidente querendo voto impresso no papel, né? Para que você carregue o voto para mostrar em quem você votou. Só pode ser isso, né? Quer dizer, se você der um papel ao eleitor... Isso aí é para os pastores, botar lá os cordeirinhos nas igrejas, tudo para levar o voto. Claro, olha, mostrem aqui seu voto e botem aqui para que vocês ganhem as bênçãos da vida eterna. Bênção de Deus, para isso mesmo. Em nome de Deus, você vai votar no candidato. Nunca vi tanto pastor nas igrejas. Hoje os partidos não são nada. Você tem bancada evangélica, bancada da bala, bancada da bola, bancada disso. As bancadas são muito temáticas, elas não são, na verdade, ligadas... E o povo fica mal representado, né? Na verdade, essa é uma questão. Mas, gente, hoje eu vou ter que sair meio no horário, não vou dizer que antecipado. Professor, só um pedido, coloca o arquivo lá para a gente mandar a prova. Está faltando um link para a gente mandar a prova. No ABA, professor, os alunos, esqueci de falar isso, os alunos estão falando que não estão conseguindo botar, né? No ABA? Isso. Eu vou providenciar isso. Precisa criar um link lá, professor. Aí a gente lá mesmo a gente coloca. Se você não ficar arquivando no seu e-mail, fica mais fácil para o senhor corrigir. Tá certo, eu vou fazer então isso aí, viu? Hoje eu vou providenciar, tá certo? Ok, um bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Você também. Obrigada e bom dia. Tchau. Bom final de semana. Idem. Tchau para vocês.